sempre começamos com um assunto muito importante. Vamos falar sobre vacina, o ciclo vacinal durante toda a vida é importante para prevenir doenças graves. As vacinas foram criadas para ensinar o sistema imunológico a reconhecer agentes agressores, que podem provocar doenças, assim como para ensiná-lo também a reagir, produzindo anticorpos capazes de combatê-los. Mas alguns cuidados devem ser tomados na hora de tomar as vacinas. E nós vamos saber que cuidados são esses com a médica imunologista e alergista, a Lorena Diniz. Bom dia, Lorene. Obrigada aí pela disposição de falar com a gente, viu? Bom dia, Caísa. Eu que agradeço o convite. Ô Lorene, para a gente começar aí a nossa conversa, qual que é a importância da vacina nos primeiros dias, nos primeiros anos de vida? É extremamente importante, porque nos primeiros 5 anos de vida, a criança está em formação do seu sistema imunológico, né? Então, ela precisa ali receber estímulos, sejam eles naturais ou através da vacina, para que possa começar a produzir ali defesas, né? Estimular o nosso sistema imunológico a nos proteger aí de patógenos que nós temos convívios diariamente. Ótimo. Tá certo. Doutora Lorena, bom dia. Muito obrigada por estar aqui com a gente nessa manhã. Eu tenho uma pergunta em relação ao calendário vacinal. Tem algumas vacinas que são obrigatórias, ou seja, os pais, cuidadores, enfim, são obrigados a levar esse recém-nascido, essa criança, para tomar essa vacina? Todas as vacinas contidas no Programa Nacional de Imunização, elas são obrigatórias da criança, né? Elas são exigidas no ato de matrículas de escolas, para ganhar algum benefício do governo. Então, essas vacinas, elas são as ditas obrigatórias. São todas as vacinas que estão no Programa Nacional de Imunização, que são contra as principais doenças infecto-contagiosas e imunopreveníveis. Hepatite B, BCG, tétano, difteria, coqueluche, pneumonias, meningites, febre amarela, sarampo, cachumba e rubéola, catapora. Então, são essas as principais vacinas exigidas aí no calendário. Ô, doutora Lorene, alguma dessas doenças, dessas patologias, elas há algum tempo atrás já foram controladas e voltaram hoje com algum surto por falta das pessoas aí procurarem as vacinas? Com certeza, né? A paralisia infantil, que é a vacina contra a poliomielite que a gente, né, tem no nosso calendário também como obrigatório, foi uma doença que praticamente foi erradicada, mas que outros países não erradicaram, e pela circulação de pessoas facilmente entre um país e outro, voltou a assombrar o nosso país. Então, são vacinas ainda que exigem atenção. O sarampo também tinha sido erradicado, e casos da Venezuela, quando começou aquela imigração, né, para o Brasil, a gente voltou a ter casos aí de sarampo, e devido às baixas coberturas na época, né, voltou a assombrar o nosso país. Certo, doutora, algum desses casos ou algum outro diferente que a senhora não citou, né, de redução aí da procura por vacinas, foi provocado pela pandemia? Eu fiquei sabendo de algumas pessoas até conhecidas, né, que não levaram as crianças para se vacinar com medo, né, de contágio, enfim, acaba que descuidam cuida de uma parte, que é, né, a prevenção da Covid-19, mas descuida de outros que talvez é até mais grave para a criança. Isso aconteceu bastante também, a senhora acredita? Aconteceu. Nesses últimos 2 anos, pela questão das crianças terem ficado mais isoladas, não frequentarem as escolas, as infecções, de fato, gerais diminuíram, né? Que é das questões que levam mais às infecções virais nas crianças, as escolas. Então, elas adoeceram menos, e as mães acabaram esquecendo aí de levar nos postos de vacinação para se prevenir. Além também do medo, né, de levar aos postos de atendimento e pegar a Covid aí num posto de atendimento, aí numa recepção. A própria também
altas coberturas que a gente tinha antes fizeram algumas doenças ficarem mais controladas ou até desaparecerem, que caíram também no esquecimento das pessoas quanto à importância, né, de manter o calendário vacinal em dia. Quando a gente não vê uma doença, a gente acaba esquecendo dela e caindo nesse esquecimento. Agora a gente está pagando por isso, pelas baixas coberturas, e doenças antes controladas ou até erradicadas estão voltando a assombrar juntamente com a Covid aí associada. Ô, doutor, e a questão de o tempo de uma vacina para outra? Às vezes, agora a gente está no tempo de vacinar as crianças da Covid-19, né? Algumas idades. Aí a mãe vai lá, ou os pais vão lá e levam a criança para vacinar. Aí pode vacinar contra as outras vacinas também? Ou precisa dar um tempo? Como que funciona? Teoricamente, as vacinas de Covid, todas as vacinas licenciadas para crianças, são vacinas inativadas. Então, elas não teriam que ter intervalo entre alguma outra dose. Mas por questão de segurança, de maior zelo, para uma farmacovigilância mais adequada, mais segura, o Ministério da Saúde definiu que a vacina abaixo de 5 a 11 anos, as crianças devem esperar aí um intervalo entre outras vacinas do calendário de 15 dias. Crianças acima, né, adolescentes acima de 12 anos não precisam de dar nenhum intervalo. Por exemplo, 12 anos a gente tem a vacina de HPV, a vacina de meningite, que é a partir de 11 anos. Então, esses adolescentes acima de 12 anos não precisam dar intervalo. Agora, sim, as crianças de 5 a 11 anos ainda precisam dar esse intervalo para uma maior farmacovigilância de possíveis eventos adversos. Ótimo. Certo, doutora. E existem muitas diferenças entre as vacinas para as crianças e as que são disponibilizadas para os adultos? Não só da Covid, mas como um todo, como geral? É muito comum, né, as vacinas da criança serem um pouco diferentes dos adultos por questões do sistema imunológico. A criança ela necessita de menos estímulo imunológico para a formação aí de anticorpos, como por exemplo a vacina da hepatite B. A vacina da hepatite B até 16 anos a gente faz 0,5 ml. Acima de 16 anos a gente já faz 1 ml para essa pessoa. E pacientes com algum tipo de imunodepressão, a gente dobra a dose, faz 2 ml. A vacina contra tétano, difteria e coqueluche, também na infância, ela é diferente da vacina tétano, difteria e coqueluche no adulto. Ela tem menos componente, no adulto ela tem menos componente aí de coqueluche do que na criança, que a criança ela é mais acometida com coqueluche do que o adulto. Então, algumas diferenças, elas sempre existiram aí entre as vacinas infantis e a adulto, até mesmo porque as crianças, a maioria das vezes, necessitam do que a gente chama de esquema primário, né? Aqueles reforços para garantir a formação de anticorpos neutralizantes protetores contra essas doenças que acometem principalmente a primeira infância. Doutora Lorena, agora falando de algo que está circulando aí nas redes sociais nos últimos dias, uma mãe publicou nas redes sociais um vídeo do cartão de vacina dos filhos, com uma informação de que eles foram vacinados contra o coronavírus no início de janeiro, porém as doses e a vacinação de crianças só chegaram na Paraíba no dia 14 de janeiro. Das 49 crianças vacinadas com as doses de adultos, 36 receberam doses vencidas. Outros 200 adultos também receberam imunizantes com armazenamento inadequado. O caso aconteceu em Lucena, lá na região metropolitana de João Pessoa. Gostaria de perguntar, para você, quais são as orientações que você deixa para os pais? Tem uma forma de ver, por exemplo, a data de validade antes de aplicar? Sim, nas boas práticas de vacinação, sempre que for levar uma criança para vacinar ou receber uma medicação, isso faz parte das boas práticas, o vacinador ali, o técnico de enfermagem, o auxiliar, o enfermeiro, o médico, e ler o rótulo em voz alta. Estou aplicando a vacina contra coronavírus da fábrica XYZ. Eu vou aplicar no seu braço direito, braço esquerdo, perna esquerda, perna direita. A data de validade é essa, porque a gente fala que isso é um duplo cheque, que dá segurança tanto para o vacinador, para quem está recebendo ali o imunizante, para saber o que ele está recebendo e se está dentro do prazo de validade. Então,
é uma boa prática ler esse rótulo em voz alta. Ótimo. Certo, então a pessoa já tem que ir preparada, né? E ter atenção realmente, porque isso pode acontecer por um acidente, por um descuido, né? Doutora, em relação à segurança das vacinas, né? A gente tem tido discussões aí, né, muito grandes em relação a isso, né? Essa discussão que não existia antes, né, do coronavírus, enfim, a gente tinha esse calendário vacinal sempre muito elogiado, né, aqui do Brasil, em relação ao SUS e tudo mais. É sempre importante, então, repetir essa questão da segurança das vacinas, que a Covid-19 ela foi, né, realmente pegou aí o mundo, né, de surpresa, mas que essas vacinas foram desenvolvidas com segurança e são sim seguras. Se elas estão disponibilizadas, é porque são seguras para a nossa saúde? Com certeza, né? Todas as vacinas que são aí já comercializadas, elas passaram por um crivo muito importante, principalmente quando a gente fala em vacinação de crianças, né? A vigilância aí dos estudos em crianças, ela é muito mais rigorosa do que em qualquer outra faixa etária. Então, para uma vacina ser liberada, a aplicação, ela deve ser licenciada e para ser licenciada, ela passa por um rigoroso processo de avaliação de todas as fases. A vacina contra a Covid, de fato, ela foi uma vacina que passou pelas fases dessas fases rigorosas de avaliação dos ensaios clínicos, mais acelerado, mas não se pulou nenhuma etapa. Então, todas as etapas aí de segurança das vacinas, elas foram cumpridas com rigor. As vacinas foram licenciadas porque demonstraram, sim, resultados de segurança e eficácia. Maravilha. Doutora, mais uma pergunta em relação a como o estado que a pessoa tem que estar para tomar a vacina, não só da Covid, mas outras também. Se a pessoa tiver com algum tipo de doença, ou seja, uma gripe ou a própria Covid, ela tem que esperar para tomar uma vacina ou ela pode ser vacinada enquanto ela estiver debilitada? Não, agora que a gente está vivendo aí essas síndromes gripais, misturado aí com dengue, né, é importante a pessoa, né, ter o diagnóstico, né, tentar descobrir qual é a patologia. Por exemplo, se a criança ou o adulto tiver com Covid, ele deve aguardar no mínimo 30 dias para receber a dose da vacina, seja ela a primeira, a segunda ou a dose de reforço. As outras vacinas do calendário, a gente pede pelo menos 48 horas afebril, né, sem febre, para poder receber. Mas como nós estamos passando por um momento de síndromes gripais, é importante fazer o diagnóstico do Covid, se for vacinado do Covid, para que aquele indivíduo não receba a vacina do Covid infectado. Por que disso? Porque a gente pode ter um fator confusional. Se ele evoluir com febre ou sintomas de mal-estar, dor de cabeça, a gente não sabe se é uma evolução da própria doença ou se pode ser uma reação da vacina. E para evitar esse fator confusional, a gente pede para esperar aí os 30 dias. Ô, doutora, mas se a pessoa está sintomática e vai lá e toma vacina, pode acontecer alguma coisa? Isso está sendo bem comum agora, né? Sim. A gente está vivendo um momento onde a transmissão está muito grande, muitas pessoas acabam recebendo a vacina sem saber que está com Covid, ou com sintomas leves, ou até mesmo assintomáticos, com contatos intradomiciliares. E a gente está agora observando esses casos, mas nós não estamos vendo nenhuma complicação em relação a isso. É só uma questão a mais de segurança, porque como a vacina pode dar febre, mal-estar, dor de cabeça, e em poucos raros casos, a doença também, a gente não sabe se esse sintoma pode ser da doença ou uma reação da vacina. Então, mas se aconteceu isso inadvertidamente, não fiquem preocupados. A Covid não vai ser pior porque recebeu a vacina. Ótimo, doutora Lorena, nós agradecemos demais pelo esclarecimento, viu, a sua disposição e que, junto com toda a equipe aí da saúde, que vocês continuem desempenhando aí um papel tão essencial para a sociedade, viu? Muito obrigada. Eu que agradeço. Olhem seus cartões de vacina e vão se vacinar o mais rápido possível. Tá ótimo, obrigada, doutora. Um grande abraço para a senhora.